Então são 4 principais fatores, vamos botar na tela, que vão definir se essa eleição vai ser, se a eleição vai ser decidida ou não em primeiro turno. Fatores que mais influenciarão uma decisão em primeiro turno. Primeiro, a abstenção. E a abstenção aqui, a gente não está falando da quantidade da abstenção. É muito importante dizer isso, porque se a abstenção é 30%, é 40%, é 50%, isso em si não diz muito. O que diz muito é a qualidade, é a característica dessa abstenção. Porque, como a gente viu, os votos de Bolsonaro e Lula não estão distribuídos de maneira homogênea. Então, se, por exemplo, essa abstenção acontece mais em pessoas mais pobres, ou porque o cara não tem dinheiro para pagar o ônibus. Que é mais comum, inclusive, né? Exatamente. O cara tem que trabalhar no dia da eleição, porque o cara está ali fazendo um bico, né? Enfim, por qualquer outro motivo. E, historicamente, até alguns estudos, não tem nenhum estudo muito bem feito sobre isso não, mas alguns estudos mostram, né, que a abstenção é maior entre as camadas mais pobres da população. Isso prejudicaria o Lula, porque ele tem muito mais voto ali, por isso ele tem feito uma campanha muito grande. A abstenção é maior entre as pessoas mais velhas do que os jovens, aí isso é bom para o Lula. Então a característica dessa abstenção, ou seja, onde será, sempre tem abstenção, mas onde será essa abstenção, é algo que vai fazer muita diferença. Segundo, o tal do voto útil. E aqui no voto útil, não só se ele vai acontecer, ou, né, de qual tamanho vai ser esse movimento. Vamos trazer a eleição passada? Eu tenho aqui e aí a gente já volta para esses fatores aqui. Defina voto útil, porque muita gente fica perguntando, que afinal o que é o tal do voto útil? Boa, né? boa. Eu acho que é até um termo ruim. O voto útil, né, todo voto é útil no sentido de que você está manifestando quem que você acha que representa a visão de mundo que você acredita. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Leonardo Péricles, nosso querido irmão, que já veio aqui várias vezes. Ele está ali, as pesquisas mostram, com menos de 1% dos votos. O voto no Leonardo Péricles é super útil. É um recado, uma candidatura preta, periférica, um cara que é ali, acho que é professor de história, entendeu? É incrível, incrível, incrível. Um líder de um movimento social importante. O MLB, não confunda com o MBL, pelo amor de Deus. Por moradia, né? Por moradia. Então, é um voto útil, porque é um voto que mostra ali, ó. Agora, o que é chamado de voto útil? É o voto decisivo ou não? Vamos trocar esse termo, né? É o famoso voto que decide, né? O voto que conta para quem vai vencer. Isso que é o que as pessoas estão chamando de voto útil. Não é aquele voto que fica com o candidato ou candidata que não está disputando e, portanto, não é um voto que conta na decisão final, né? Então, o voto útil, nesse caso, é o voto em Bolsonaro ou em Lula. É isso que está sendo chamado de voto útil. É alguém que vota ou no primeiro ou no segundo que estão disputando essa eleição. Que os ciristas ficam possessos, que o PT fica pedindo voto útil para o Lula, né? Meu irmão, tu sabe, assim, da admiração que eu tenho por Ciro. Agora, pragmaticamente falando, tem 2 pessoas disputando essa eleição. A gente está 9 dias das eleições. A gente, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, podia falar outra coisa e até tinha que falar outra coisa. Falar assim, calma aí, claro, falta. Tu não pode empurrar o negócio faltando esse tempo todo. Hoje, tem 2 pessoas disputando as eleições. Tem o Lula e tem o Bolsonaro. E o que está sendo chamado de voto útil aqui é um voto que vai ser ou em Lula ou em Bolsonaro para decidir a favor de um ou do outro. E nesse caso aqui, né, em primeiro turno ou não. O voto útil ele vem do Ciro, da Tebet e dos indecisos. Vamos ver o que aconteceu na última eleição, quando a gente tinha Geraldo Alckmin, Marina Silva, a gente tinha o Ciro Gomes Meirelles. E o Meirelles. Tinha esses 4. Vamos botar na tela, por favor? Então aqui era o que a última pesquisa, um dia antes, apresentou. Então, o Bolsonaro tinha 36, o Haddad 22, o Ciro 12, o Alckmin 7, a Marina 3. Tá? O Meirelles nem aparece aqui. Olha o que aconteceu.
O Bolsonaro e o Haddad, os dois tiveram um aumento grande, ou seja, migraram votos para os dois. Bolsonaro teve 6% a mais. O Haddad teve 5% a mais. Então, porque a pesquisa prejudicou, o Bolsonaro estava mentindo. Não. Você vê que os dois cresceram proporcionalmente. Até se você for ver proporcionalmente, quem estava sendo mais prejudicado pelas pesquisas, se fosse isso, e não é isso, né, porque é migração de voto, mas quem estaria sendo mais prejudicado era o Haddad. Porque percentualmente essa diferença é maior do que essa, né? Mas você teve os dois com uma intenção de votos acima do que eles tinham antes. Bolsonaro, 6%, Haddad, 5%. Ciro teve um voto, 1% a menos, Geraldo Alckmin teve 3% a menos e Marina teve 2% a menos. 2 e 3, 5 e 1, 6. Então, de onde vieram os outros? Vieram exatamente dos indecisos, que tomam essa decisão ali, ó, nulos, brancos, indecisos, de 11 para 9, então mais 2%, e outros ali mais 3%. Então, é o seguinte, olha que o Lula precisa ter 50% dos votos válidos, ele está com 47%. Ele está com 47%. Então, é claro, você não tem tanto voto aqui somando 12 com 7 com 3, você tem 10, 22. Hoje você tem menos do que isso. Hoje você tem ali em vez de 22, você tem 12 ali entre os dois principais candidatos, que são Ciro e Simone Tebet. Mas você não precisa mais dos 6, você só precisa de 3 ali para o Lula. Né? Bem menos, né? Eu digo 3 para garantir não ter confusão, porque na verdade não é de voto total, é de voto válido. Então, só para a gente ver o seguinte, aumentou para os dois. Se aumentar para os dois, para Bolsonaro e para Lula, é bom para o Lula. Por que é bom para o Lula? Porque quando os votos saem dos outros para entrar em Bolsonaro e Lula, imagina que é uma festa. O pessoal saiu das outras festas para ir nas duas festas que estão bombando. Aí fica fácil de imaginar, nas duas festas que estão bombando. Só que essas duas festas que estão bombando, tá todo mundo querendo entrar, elas têm uma porta de entrada que tem tamanho diferente. O que define o tamanho da porta de entrada dessa festa de Lula e Bolsonaro? A rejeição. Quanto maior a rejeição, menor a porta. Por isso que eu quis trazer a rejeição. Como a rejeição de Bolsonaro está em 52%, a porta de entrada é bem pequena. A de Lula é 39%, é uma porta de entrada um pouco maior. Quando essa turma sai e tem ali que decidir para onde é que vai, o que indicam esses números é que eles acabam entrando mais na festa do Lula. Então, o voto útil, ele tende a beneficiar mais o Lula do que o Bolsonaro. Terceiro, o debate da TV Globo. Não dá... Que vai ser no dia... Produção, depois me passa o dia certinho, por Também favor. esqueci. Eu tô sem o dia, mas é semana que vem. Semana que tá? vem, né? E qual a importância do debate da TV Globo? Veja que Simone Tebet saiu de 1%, 2% para 5%, é na quinta-feira. Na quinta-feira. Simone Tebet sai de 2% para 5% por um motivo só. A participação dela na Globo, no debate e na entrevista para o Bonner. Foi isso que fez a Simone Tebet ir de 2% para 5%. Né? O Ciro deu uma melhorada, ele estava ali perto de 6%, etc., chegou aí até 9% depois da participação na Globo. O debate na Globo pode fazer essa diferença de 2% para lá ou para cá, e é exatamente a diferença que pode contar. O Lula, ele deu uma aquecida. Ele tá ligeiro. Ontem ele participou do programa do Ratinho. Bombou. E foi assim, o cara deu um show no programa do Ratinho. É claro que é um ambiente mais descontraído, é o ambiente ideal pro Lula Total. dar show. Inclusive a gente vai mostrar depois um trecho do show para as massas ontem, né? Boa. Quarto ponto, a manutenção da rejeição de Bolsonaro acima de 50%. Então, cabe à campanha do PT agora não deixar essa porta de Bolsonaro que está pequena, os caras virem com uma marreta qualquer e abrir a porta. Ou seja, a rejeição de Bolsonaro, se ela se mantiver nesses patamares, e tudo indica que se manterá, isso é a variável de controle mais importante para todos aqueles outros fatores, né, menos o da abstenção, ajudarem. Então,
dever de casa, lição de casa, que diz em São Paulo, para a campanha do Lula. 1. Abstenção. Falar com os recortes da população, onde a abstenção é grande e a intenção de votos de Lula é muito maior do que Bolsonaro. Segundo, manter essa rejeição muito alta, para que o voto útil migre ali pro Lula, ao invés do Bolsonaro, como manter do jeito que está. Significa continuar mostrando o que está acontecendo, mostrando o escândalo dos imóveis. Denunciando constantemente. Mostrando o escândalo da ex-mulher do Bolsonaro, mostrando o escândalo do Jair Renan, mostrando todas essas... Agora são novas coisas do pastor Milton Ribeiro, lá do Ministério da Educação. Então é o seguinte, é deixar isso, lembrando que o Paulo Guedes tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, lembrando do orçamento secreto, lembrando que o secretário de Cultura imitou o ministro de Hitler. Lembrando nazismo, no Goebbels. Lembrando do Pedro Guimarães. Lembrando do Sérgio Camargo. Então, é o momento de manter essa rejeição alta para se beneficiar do voto útil, que vai acontecer. Voto útil você não pede, ele acontece no final. E se preparar bem para esse debate na TV Globo. O meu cenário mais provável é o primeiro turno? Ainda não é. O meu cenário, e falo isso, aí vão dizer, já está se preparando para não ficar muito triste. Não, realmente, ainda não é o cenário mais provável por conta, talvez, dessa questão da abstenção e por não subestimar o que esses caras que estão no poder podem fazer, porque esses caras jogam muito sujo. Essa marreta que você falou para rebater ou demolir a rejeição é a marreta da história dos golpes no Brasil. Esses sujeitos são capazes de qualquer coisa, né? É isso aí. Então, e aí, enfim, o imponderável a gente não pode colocar como item, porque imponderável é imponderável. A gente não pode ponderar o imponderável, senão não seria imponderável. Mas apesar de não ser o mais provável, é um cenário que ganha cada vez mais força, né? E eu acho que já dá para torcer. Já dá para torcer para ser em primeiro turno.